Durante sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o deputado delegado Ramagem ironizou a indignação dos parlamentares da extrema-esquerda contra a decisão do ministro do STF, André Mendonça, que permitiu ao depoente não comparecer. O deputado disse: de fato, todos nós temos que ser rigorosamente combativos contra qualquer invasão das nossas atribuições, invasão de poder, usurpação das competências do legislativo. Agora, não se pode reclamar quando há erro trazido por esta casa. O deputado lembrou que a CPMI vem promovendo uma confusão deliberada sobre as condições em que as pessoas são chamadas a depor, se como testemunhas ou como investigadas, ou até mesmo na estranha situação de serem, ao mesmo tempo, testemunhas e investigadas em uma curiosa versão do direito. Ramagem acrescentou que a CPMI tem mostrado outros problemas ao fugir completamente de seu objeto, que seria a investigação dos atos do dia 8 de janeiro. Ele exemplificou com o depoente daquele dia, que foi membro da ajudância de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele apontou: o senhor Osmar Crivellati nada tem a ver com o 8 de janeiro. Sua vinda aqui é apenas por uma vinculação ao presidente Jair Bolsonaro. Ramagem explicou como a CPMI investiga qualquer coisa exceto o dia 8 de janeiro, exemplificando com mais de uma centena de requerimentos. Ele disse: 96 desses requerimentos são de quebra de sigilo desde 1º de janeiro de 2019. Qual é o vínculo com o 8 de janeiro? Em janeiro de 2019, alguém queria fazer algum golpe? Em 2019, Lula estava preso. Então, a minha questão de ordem é no sentido que sejam anulados todos esses 134 requerimentos que nada têm a ver com o fato determinado desta CPMI, que, pela hipótese, se o senhor indeferir, nós iremos recorrer, porque é uma questão de salvaguarda da CPMI, para que nós não sejamos atacados pelo Supremo Tribunal Federal, e não apenas para esta CPMI, mas para as próximas CPIs que a sucederão, para que não sejam feitos como um instrumento de quebra da minoria e apenas como cortina de fumaça para se enviesar e acabar com as investigações. Com a tomada da CPMI pelo governo, a comissão repete, inclusive com alguns dos mesmos personagens, a CPI da pandemia, que ficou conhecida como CPI do circo e que serviu principalmente para perseguição política, enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para estados e municípios. A CPI da pandemia também não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 26 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Deputado Ramagem. Muito obrigado, senhor presidente. De fato, todos nós temos que ser rigorosamente combativos contra qualquer invasão de nossas atribuições, invasão de poder, usurpação das competências do Legislativo. Agora, não se pode reclamar quando há erro trazido por essa casa. Com toda a razão, o que nós estamos vendo é uma confusão entre testemunhas e investigados. E esse precedente, senhor presidente, não se iniciou agora com o ministro Cássio ou o ministro André Mendonça. Esse precedente foi cunhado antes. Ministro Gilmar Mendes, na DPF 444. O STF firmou o entendimento no sentido de que a condução coercitiva de investigados não é compatível com a Constituição Federal. É esse o fundamento de não estar se trazendo investigados. Da mesma forma, a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação impede o órgão competente, a CPI, na espécie, de impor ao investigado o dever de comparecimento para efeito de sua inquirição, ministro Celso de Mello. Portanto, cabe a essa casa obstar, e principalmente seus presidentes das nossas casas, tomar providências para um aperfeiçoamento da persecução penal e dos ditames dessa CPMI ou CPIs. Do contrário, ficarão palavras ao vento contra uma decisão já tomada e legislada pelo STF. Da mesma forma, essa CPMI tem fugido completamente do fato determinado que está contido no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. É uma dificuldade tremenda de se trazer aqui o comandante da Força Nacional. Se colocar para discussão de plenário, é ter a certeza que ele não virá. Enquanto que o senhor Osmar Crivolatti nada tem a ver com o 8 de janeiro. Sua vinda aqui é apenas por uma vinculação ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro esteve no poder por 4 anos. Após não sair vitorioso no pleito eleitoral, esteve ainda 2 meses, até o final do ano. Quais foram seus atos governamentais contra uma ruptura, contra as instituições, contra a democracia, contra a Constituição? Nenhum. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro se reuniu com o STF, a entrevista de ministros do STF dizendo que ele declarou a derrota, promoveu a transição legal de governo com seus ministros e 2 dias antes da posse do novo presidente, ele deixou Brasília, não apenas deixou Brasília, mas deixou o Brasil. Foi para o exterior, demonstrando não ter vínculo nenhum com a virada do governo. Qual é a lógica? Não há lógica alguma de se vincular ao presidente Bolsonaro ao 8 de janeiro. Quer dizer que ele daria um golpe depois de estar 4 anos no poder? Não há lógica, não há nexo e não há qualquer suporte probatório. Está claro que o presidente Bolsonaro está sendo perseguido, se tornou inelegível por uma reunião enquanto chefe de Estado. Agora, o motivo da minha questão de ordem, senhor presidente. Também, manifestantes que nem entraram nos prédios públicos estão sendo perseguidos. Deputado, por favor.
há nessa CPMI, ao menos, nada menos do que 134 requerimentos de quebra e relativização de sigilo, senhor presidente, sem uma mínima, sem nenhuma fundamentação, sem elementos indiciários mínimos, sem qualquer vinculação temática com a CPMI. Isso não afronta o fato determinado da CPMI apenas, mas também toda a legalidade, toda a doutrina e toda jurisprudência do próprio STF. Senhor presidente, desses 134 requerimentos... Deputado, para concluir, por favor, você já passou 96, bastante. é porque é muito importante essa questão de ordem, senhor presidente. Não é uma questão de ordem, deputado. É uma questão de ordem. Não é uma questão de ordem. É uma questão de ordem, você trata do regimento. Eu peço que Vossa Excelência conclua a sua fala. Eu vou fazer o meu pedido, que é uma questão de ordem, para o senhor decidir, por favor. 96 desses requerimentos são de quebra de sigilo desde 1º de janeiro de 2019. Qual é o vínculo com 8 de janeiro? Em janeiro de 2019, alguém queria fazer algum golpe. Em 2019, o Lula estava preso, senhor presidente. Então, a minha questão de ordem é no sentido que sejam anuladas todos esses 134 requerimentos que nada tem a ver com o fato determinado dessa CPMI, que, pela hipótese, se o senhor indeferir, nós iremos recorrer, porque é uma questão de salvaguarda da CPMI, para que nós não sejamos atacados pelo Supremo Tribunal Federal, e não apenas para essa CPMI, para as próximas CPIs que a sucederão, para que não seja feita como instrumento de quebra da minoria e apenas como cortina de fumaça para se enviesar e acabar com as investigações. Obviamente, deputado, que eu não é que eu vá indeferir, eu vou desconhecer a sua questão de ordem, porque obviamente que essa presidência não tem poder para anular o que o plenário decidiu coletivamente, inclusive com o voto de Vossa Excelência, porque esses requerimentos, na sua maioria, foram aprovados por unanimidade, portanto, eu não posso ir contra o voto democrático que Vossa Excelência, na condição de parlamentar, apôs a esses requerimentos. Com a palavra... É uma pena. Mais uma vez, na minha fala, a relatora não se encontra presente. Eu não consigo entender como alguém que vai fazer o relatório sequer está participando, na sua integralidade, das reuniões dessa CPMI. Não sei, mas se por acaso aí o pessoal da mídia, do Senado, puder mostrar a composição da mesa nesse momento, só consta na mesa o presidente da comissão, Arthur Maia. Mas Elisiane Gama não está presente. E isso vem acontecendo dia após dia. É uma pena. Eu até falaria algo aqui para a relatora, mas ela não se encontra, então não vou falar para ela. Senhor presidente, temos conversado aqui, temos falado constantemente sobre o fato de que G. Dias, ao entregar o celular para fazer uma cópia das mensagens de WhatsApp, ele apagou algumas mensagens e entregou de forma voluntária. Eu faço assim para dizer que é entre aspas. Houve, posteriormente, questão de ordem, dizendo que o senhor G. Dias não poderia o fazer. Não poderia entregar o celular, tendo apagado algumas mensagens. O senhor presidente veio e falou que, já que ele entregou de forma voluntária, a gente não teria a prerrogativa para exigir que as mensagens estivessem na sua totalidade no celular. Mas na primeira rodada de aprovação aqui dos requerimentos, nós aprovamos o requerimento de número 1349, de autoria da relatora Elisiane Gama. Eu julgo que no momento, talvez a estratégia do governo fosse outra. Mas na primeira rodada de aprovação de requerimentos, aprovamos o requerimento 1349, que tratava sobre a quebra e a transferência dos sigilos telefônico e telemático do general G. Dias. E eu leio para Vossa Excelência, no ponto A fala: quebra e transferência dos sigilos telefônico, registro e duração das ligações, seja ele das operadoras Oi, Claro, Vivo, TIM, Nextel, etc. Aí tínhamos o ponto B1, telemático, onde no requerimento pedia para o oficial Google Brasil para que a empresa fornecesse dados cadastrais, registro de conexões, informações de Android, cópia integral de todo o conteúdo armazenado no Google Drive, incluindo backup do WhatsApp. Esse é o ponto B1. Aí vem o ponto B2, oficiando a empresa WhatsApp para que forneça, e lá embaixo tem inúmeras informações. Aí tem o ponto B3, oficiando a empresa Meta. Empresa Meta, para quem não sabe, é que cuida de Instagram, Facebook e WhatsApp, também para buscar mensagens privadas. Então, assim, essa comissão aprovou
essa quebra de sigilo telefônico e telemático, onde incluía-se também mensagens de WhatsApp, backup de WhatsApp, mensagens da empresa Meta, mensagens do Facebook Message, mensagens do Instagram do G Dias, enfim, tantas outras mensagens privadas. Não aconteceu, não chegaram aqui essas mensagens, e quando o seu general entregou o seu celular, ele entregou tendo apagado algumas mensagens. Então, assim, se essa comissão não tem a prerrogativa e o poder de exigir que essas mensagens viessem na sua totalidade, então, desculpa, mas a CPMI para nada está servindo. Então, senhor presidente, eu queria só que alguma atitude fosse tomada referente a isso. Obrigado, senhor presidente. Deputado André Fernando, Vossa Excelência está correto. O doutor Leandro me informa aqui que a dificuldade de cumprir esse requerimento é porque não havia nenhum telefone com o nome do senhor G. Dias. Entretanto, obviamente que o senhor G. Dias, enquanto esteve trabalhando, ele deveria ter um celular institucional. E obviamente que não é difícil identificar o número desse telefone institucional que ele usava, até porque existem as mensagens que foram trocadas entre ele e o doutor Saulo. Portanto, eu peço que esse requerimento, que o deputado André Fernandes acaba de ler, seja dirigido ao número do telefone que consta da troca de mensagens que existiu nos dias que antecederam o 8 de janeiro entre o senhor G. Dias e o senhor Saulo, porque aí é fácil nós identificarmos. Certamente é esse o celular, por óbvio, que ele estava usando. Então, eu solicito que a CPI cumpra o requerimento aprovado nesses termos. Pois não, deputado. Senhor presidente, apenas para consignar, já que Vossa Excelência está abordando esse assunto, eu acho que é oportuno, e agora há pouco Vossa Excelência, quando falou da questão de repente, apagar mensagens, Vossa Excelência tem razão, mas apenas para uma reflexão nossa. Quando se trata de uma situação em que há um crime praticado e que o personagem do telefone tem informações que poderão ser objeto da investigação que já está em curso, o desfazimento dessas mensagens naquele momento não é uma opção. A preservação de provas numa situação como essa é obrigação de quem as tem. É diferente de alguém que não está no bojo de uma investigação ou envolvido em qualquer fato que esteja sendo objeto de investigação. Então, apenas para consignar isso, para que não fique no âmbito dessa CPI aqui uma defesa de que a destruição de provas num ambiente como esse é algo regular e corriqueiro. Apenas essa observação. Muito obrigado.